Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Bem-vindo a todos e a todas. Roberto. Estão me ouvindo bem vocês? Boa noite, meu irmão Jailton. Estão me ouvindo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bom, Bo- Roberto? Boa noite, Rinaldo. Tudo bem, Graças. graças a Deus. Estão me ouvindo bem? Estou muito bem. Bem-vindo às meninas, a todos e a todas. Graças a Deus. É com você. Rinaldo, primeiro eu gostaria de agradecer, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Joana, pela sua ajuda, pelo seu apoio, pela sua disponibilidade de tempo. Agradecer por este momento. Esse é o primeiro ponto. E como todos nós, né, o Grupo de Estudos Espíritas Joana teve que se adaptar, ou está tentando se adaptar a esse novo formato, né? Mas não é desculpa para a gente tentar levar a palavra, tentar levar, né, a ajuda, o consolo, a ajuda na evolução para todos. Então a gente faz como pode, cada um se vira como pode, e a gente também, né, nós estamos aqui tentando fazer, nos adaptarmos e fazer a nossa parte. Hoje, irmãos, a nossa live, a nossa palestra é a transformação moral, o espiritismo nas prisões, né? Que é algo bastante importante, porque nós temos, acho que toda a sociedade, né, como eles estão afastados, tende a esquecê-los. E isso a gente não pode deixar acontecer. Então, é um tema bastante interessante para que todos nós possamos fazer uma reflexão, né? E pensar como a gente pode ajudar. Bom, eu vou, Rinaldo, fazer a prece inicial, a prece final fica a seu critério, e logo após a prece, eu saio e deixo você, né, para que as pessoas fiquem mais concentradas aí, só tendo você na tela. Mais uma vez, agradecemos a sua presença, a sua participação, a sua ajuda. Tá? E que Deus lhe ilumine. Vamos lá. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e sabedoria, infinitamente justo e bom. Agradecemos a Ti, Pai, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, ouvir a palavra e caminhar no sentido da evolução. Evoluir como o Senhor nos predestinou. Alguns caminham mais rápido, outros mais lentos, como os nossos irmãos que estão nas prisões, nas ruas e em várias outras situações difíceis para ele e para todos. Sabemos como Pai misericordioso que és, nunca nos abandonará. Apenas existem as tuas leis e todos nós temos que segui-las. Mesmo que em algum momento andemos no sentido oposto. Mas as tuas leis nos colocam tua mão, sempre amorosa, nos coloca no caminho de volta ao trilho certo, mais cedo ou mais tarde. Aproveitamos para pedir a ti, Pai, por todas as pessoas que estão passando por dificuldades, necessitando da tua luz, quer seja nos hospitais, nas ruas,
nos abrigos, nos asilos e nas prisões. Inclusive, Pai, aqueles que não estão em nenhum desses lugares, mas necessitam do teu apoio, necessitam da tua luz para que possam seguir em frente. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Irmão, que a espiritualidade o ilumine e faça uma boa palestra. Obrigado, Alberto. Grande abraço. Grande... Outra. Agora é conosco, né? Que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer hoje, amanhã e sempre. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade de poder estar nessa instituição que nós temos um carinho com todos, para todos. A toda a sua diretoria, a Graça, né, a nossa irmã Simone, que tem feito um trabalho gigantesco aí, trazendo pessoas maravilhosas para trazer esclarecimento, instruções, orientações, compartilhando todo o entendimento. Eu quero agradecer aos nossos irmãos e às nossas irmãs, Marta, todos, Jailton, Emmanuel, todos os outros irmãos que estão compartilhando conosco, que estão dividindo conosco, que vão dividir os vossos corações com o nosso trabalho, né? E que a gente possa, ao sair dessa live, a gente possa sair refletindo, principalmente acerca, né, dessa dinâmica. Deixa eu só baixar mais um pouco aqui, para a gente ter uma visibilidade. Pensei até ficar em pé também, deixa eu ver. Deixa eu ver como é que vai acontecer, né? Decorrer com o tempo, ou a gente fica sentado ou a gente fica em pé. E aí, esse é uma temática muito interessante, né? A gente está, aos poucos, estudando a revista espírita, pesquisando, tentando trazer uma temática voltada para as obras da revista espírita, né? Porque tem muita temática que a gente pode abordar dentro da revista espírita. E nós espíritas estamos vendo muitas discussões, muitos bate-papo, muitas ideias. E a gente, infelizmente, a gente fica triste por tantas opiniões e trazendo o espiritismo como se fosse uma bíblia, né? Porque nós somos os fariseus da época, nós somos os protestantes da época, na qual nós revestimos as doutrinas pentecostais, né? E a gente tudo dizia, está na palavra, está na palavra, está na palavra, e a gente ainda usa esse jargão, né? A gente ainda não tem uma opinião própria, nem a gente tem uma ideia própria do que é os fatos materiais e os fatos espirituais, né? Um certo grupo que a gente partilha, e aí um irmão indagou: e você, o que é que você pensa dessa opinião? Eu digo: eu vou seguir as instruções trazidas pelos espíritos, né? Primeiro, pelo Mestre Jesus: não julguei para não ser julgados, né? Aquele que tivesse em pecado que atire a primeira pedra. E outra, orar por todos os envolvidos. A gente só pode orar. Eu não tenho uma percepção, uma condição moral de julgar, de opinar ninguém. O que eu só posso fazer é doar amor, é doar sentimento. E é isso que nós devemos fazer. Quando a gente não tem uma opinião assertiva, porque nós seres humanos ainda falhos, nós não temos uma opinião assertiva. Nós só temos uma opinião materialista. E a opinião materialista, a gente só leva o outro à execração, a gente só condena o outro, a gente só julga o outro, a gente só fala do outro e a gente se esquece da palavra chamada amor. Há uma frase que a gente vai pincelar durante o trabalho, e entre elas eu vou dizer uma que Paulo sempre expressou, né, nas suas cartas. Acima das nossas cabeças tem várias nuvens de testemunha, né? E é preciso, gente, a gente entender. Na materialidade da nossa existência, nós só conhecemos o terra a terra. Foge
todas as entranhas envolvidas em todos nós, a concepção e entendimento do mundo espiritual. Eu não sei minhas provas da qual irei passar. Ninguém sabe, ninguém conhece as provas que irão passar. Portanto, é melhor eu orar do que eu julgar uma atitude equivocada daquele irmão. Porque eu não conheço, como se diz, as tramas que envolvem os pares, né, os trios, o grupo. É preciso nós estudarmos verdadeiramente espiritismo. A gente para analisar o sofrimento. Olha, o Kardec vai dizer, o espírito, quando nós seres humanos passamos por alguma situação que atinge o corpo físico, o espírito não sente nada. O que sente, quem sente mesmo, é a matéria. O espírito, ele vai sofrer a consequência moral. É muito diferente de tantas coisas que a gente julga conhecer e a gente leva a ferro, como nós levamos no ontem, a doutrina pentecostal, neopentecostal. Portanto, eu convoco, eu rogo, e de antemão a gente vai deixar um aviso, no dia 30 agora, né, pelo Google Meet, nós iremos, né, dar o pontapé, reiniciar o nosso estudo da Revista Espírita no grupo Manjedoura de Belém, que está coordenada, né, à frente desse trabalho, a Marta, e a gente está fazendo esse trabalho de parceria. E na introdução, né, na ilustração da volta desse estudo pela Revista Espírita, nós vamos trazer Rodrigo Salles, onde ele vai falar a importância do estudo da Revista Espírita. No dia 30, né, o cartaz está sendo elaborado para a gente fazer a divulgação, e aí a gente vai passar por todas as redes sociais esse trabalho tão grandioso, tão importante. Olha a temática, espiritismo nas prisões. Quando foi que a gente ouviu isso? Nunca eu, Rinaldo particular, tinha ouvido falar dessas questões, né? E aí eu peço licença a vocês, tá certo? Porque, olha, tá aqui do meu lado. Além de estar aqui, está nos eletrônicos também. A Revista Espírita, porque serve de bússola, serve de pesquisa. E quando há um acontecimento de ordem material que a sociedade alarda, eu vou buscar Jesus e vou buscar Kardec. E aí eu vou ficar refletindo diante dos acontecimentos e orar, externar amor para todos os envolvidos. E aí eu peço licença a vocês para fazer a leitura da Revista Espírita, né, de 1864, fevereiro, tá certo? E a gente vai trazer o Espiritismo nas prisões, que é o título. O Sr. Allan Kardec inicia da seguinte forma: na revista de novembro de 1863, publicamos uma carta de um condenado detido numa penitenciária, como prova da influência moralizadora do Espiritismo. Uma prova da influência moralizadora do Espiritismo. Eu já li e não vou narrar para vocês, tá certo? E aí eu deixo para vocês de que vocês irão buscar nessa Revista Espírita, né, o comentário que traz, é lindo. Vai discorrer lindamente, né, o comentário de um detento, principalmente a pessoa que levou as informações do Espiritismo, que deu o livro dos Espíritos a ele, desencarnou, né? E ele recorre uma carta à pessoa que deu, que instruiu e que orientou essa pessoa que desencarnou, da qual ele teve a percepção de fazer as visitas às penitenciárias e deu a ele o livro, e ele remete uma carta a essa senhorinha. Gente, é lindo. A narrativa é linda. E Kardec vai dizer: a carta abaixo, descrita de um condenado em outra prisão, é um exemplo dessa poderosa influência. E que influência é essa? Da transformação do indivíduo, desde que ele queira se transformar. Eu sempre digo às pessoas, nós já somos iguais,
quase iguais perante as atitudes. Precisamos ser diferentes. E o Espiritismo tem que fazer a diferença em nossa existência, em nossa vida. Ser igual com todo mundo, discutir, brigar, falar mal, fazer tantas outras coisas por aí afora, todo mundo já faz, eu preciso ser diferente. Ontem uma amiga nossa no trabalho, eu vi ela tão desesperada, tão agoniada, que 10 minutos da ausência, né, da folga dela, liguei para ela, ela chorou, digo, minha filha, Rinaldo, como é que eu faço aqui no trabalho, aquela agonia, perseguição? Digo, ore e exemplifique. Mas eu não sei como é que faz isso. Busque Jesus, a luz do Espiritismo. Você tem que ser não melhor do que ninguém, mas fazer a diferença. É esse o papel do Espiritismo, fazer a diferença em nossa vida. E fazendo a diferença em nossa vida, nós iremos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E olha o que é que ele vai dizer mais. É de 27 de dezembro de 1863, transcrevemos lá, textualmente, quanto ao estilo, corrigimos apenas os erros ortográficos. A gente percebe que, infelizmente, a condição social da humanidade, das pessoas, né, ela leva muitas das vezes, numa grande maioria, as pessoas ir por um caminho equivocado, né, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos problemas, né, das pessoas, das circunstâncias que vão lhes apresentar. É preciso força, é preciso coragem, é preciso determinação para mudar. E muitas das vezes nós somos levados pelas emoções, nós somos levados, muitas das vezes, pelas circunstâncias de cometer atos e atitudes que vai nos levar a um sofrimento depois. E aí, Kardec vai descrever a carta do detento. E ele diz o seguinte: Senhor, há poucos dias, quando me falaram pela primeira vez de Espiritismo e da revelação de além-túmulo, eu ri. E disse que isso não era possível, que é natural todo mundo não acreditar no além-túmulo, na imortalidade da alma, na sobrevivência, na comunicabilidade. Emmanuel está aí todo domingo trazendo, né, os princípios básicos da doutrina espírita, né, no canal dele aí do Instagram, 10 horas todos os domingos, né? E como as pessoas, como nós espíritas ainda desconhecemos os princípios básicos da doutrina espírita. E queremos defender muitas coisas sem conhecer. É preciso, meus amados, meus amigos e meus irmãos e minhas queridas irmãs, estudar a doutrina dos espíritos. Focar na doutrina dos espíritos. Porque Kardec ele vai trazer numa linha de raciocínio lógico o que nós devemos fazer para compreender a nossa essência divina aqui na Terra, de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu irei. É preciso estudar. E como natural, nós lemos por ler. Nós não temos o cuidado. Olha só o que ele vai dizer mais ainda. Eu falava como um ignorante que sou. Alguns dias depois, tivera a bondade de me confiar em minha horrível posição em que me acho agora. Vosso bom e excelente livro dos Espíritos. Olha a gratidão dele. Os espíritas do século XIX, eu não sei se os espíritas do século XX e XXI fazem isso, eu não desconheço, eu sou ignorante diante das pesquisas, né? Não sei se algum centro espírita vai às penitenciárias, vai aos presídios para apresentar o espiritismo àquelas pessoas, né? Mas no século XIX, as pessoas já se preocupavam em ajudar aquelas pessoas que estavam afastadas da sociedade e via naquele espírito a condição da ressocialização e de um melhoramento, de uma mudança de vida. Porque diante dos fatos, né, a gente está participando da APAC, né, e junto com o Rafael Lavarini, né, ele foi designado para vir para Pernambuco para trazer, né, a ideia de poder ressocializar os presos. Ou seja, precisamos, gente,
eliminar o círculo vicioso que muitos de nós e espíritos mais atrasados que nós se encontram. Precisamos acender a luz da doutrina de Jesus nos nossos corações, nas nossas mentes e poder ajudar outros tantos. Portanto, olha o que ele vai dizer. Quanto de nós desprezamos muitas das vezes o livro dos Espíritos, que é toda a base estrutural da nossa doutrina. É por ele que Kardec iniciou tudo, estruturou todos os demais livros para que a gente pudesse compreender minuciosamente, com a colaboração, com a assistência dos benfeitores espirituais, do nosso amigo amado irmão Jesus de Nazaré, de toda a sua pleia de espírito, para dar a todos nós uma percepção, uma compreensão, um entendimento e podermos fazer o que for de melhor. E ele continua a dizer: a princípio li algumas páginas com incredulidade, não querendo, ou melhor, não crendo nessa ciência. Enfim, pouco a pouco, e sem me aperceber, por ele tomei gosto. Depois levei a coisa a sério. Depois li pela segunda vez o vosso livro. Mas então com um outro espírito, isto é, com calma e com toda a pouca inteligência que Deus me deu. Olha só, ele leu sem interesse, sem compromisso, e com isso a espiritualidade foi descortinando o véu que encobria a sua razão. Porque se faz necessário que a gente leia com calma, com serenidade, que possamos, dentro da medida do possível, participar de algum grupo de estudo. Por quê? É nos grupos de estudo que nós iremos tirar as dúvidas. É onde nós iremos rebustecer cada vez mais. É onde toda argamassa, né, todo traço de massa, como diz, para a construção, vai solidificar a cada um de nós diante da vida, diante das oportunidades que surgirão, onde nós iremos perceber e entender as dificuldades que surgem no nosso caminho e como lidar com ela. Como lidar com ela? Tendo uma ciência de que somos espíritos imortais. Nenhum de nós sabemos a natureza do nosso desencarne. Portanto, meus queridos, amados irmãos e irmãs, se faz necessário que cada um de nós nos debrucemos a essa ciência que veio nos trazer consolações, esclarecimento. Já nos diz Kardec, Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave que abre a porta para descortinar muitos equívocos. Ou, é claro, muitas informações que foram colocadas no Antigo, no Novo Testamento, de acordo com as suas percepções, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus costumes. O Espiritismo vem nos trazer essa grandeza para todos nós. Precisamos, Kardec vai dizer, no livro dos médiuns, no capítulo 3º, no método, o Espiritismo é uma ciência, e como ciência não se deve aprender brincando. Portanto, esse cidadão, esse espírito que estava longe da sociedade, viu a luz que se encontrava no final do túnel. E quantas das vezes nós estamos com essa luz dentro de casa? E aí esquecemos da recomendação de Jesus. Não pegais o candeeiro, não colocais debaixo do alqueire, ou debaixo da mesa, ou debaixo da cama, ou debaixo de acima, para que possa nos iluminar os nossos espíritos, iluminar a nossa consciência e poder também iluminar outras tantas pessoas. E ele vai continuar. Senti então despertar essa velha fé que minha mãe me tinha posto no coração e que dormitava há longo tempo. E aqui eu abro um parênteses, sempre nessa colocação dele. A importância da evangelização na nossa vida. Precisamos, né,
perceber o quanto é importante a evangelização. Precisamos levar as nossas crianças para os estudos, para conhecer Jesus, para perto de Jesus. A gente arar a alma, arar o coração dessas crianças e colocar as sementes do Evangelho de Jesus, do reino de Deus. E o reino de Deus se instala no coração de cada homem, e cada homem sendo evangelizado, melhor, cada espírito sendo evangelizado no corpo de uma criança, ele se tornará um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto mais maduro. É claro, eles, como todos nós, iremos passar pelas nossas provações, mas com o conhecimento da doutrina espírita vamos saber lidar com essas provações. Portanto, me fez relembrar quem? André Luiz. André Luiz só foi socorrido quando ele o quê? Recobrou de que quando, na sua infância, sua mãe levava ele aos templos religiosos para orar. Percebe que é importante a gente levar as crianças para conhecer Jesus? E ele continua: sentir o desejo de me esclarecer sobre o Espiritismo. Quantos de nós sentimos esse desejo de conhecer o Espiritismo? De saber a sua nascente, de conhecer o seu objetivo, a sua proposta educacional. Essa doutrina que nos promove, não no âmbito material, porque isso compete a todos nós, mas nos promove moralmente, espiritualmente, nos dá a possibilidade de caminhar confiante, de cada dia nos tornarmos pessoas melhores. E ele vai continuar a dizer: a partir desse momento, tive um pensamento muito decidido, a de tomar conhecimento, aprender, ver e depois julgar. Olha só, conhecimento. Precisamos conhecer a doutrina dos Espíritos. Aprender com a doutrina dos Espíritos, para depois julgar, ver o quanto essa doutrina ela promove moralmente a todos nós. Olha, se um detento, se uma pessoa que estava isolada da sociedade teve essa percepção, e nós que estamos livres, e nós que temos a nossa biblioteca com a codificação, os livros de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Ângeli. Vamos dizer assim, espero que isso aconteça e tenha de verdade umas 5 obras da Revista Espírita, porque infelizmente na maioria não tem. Isso é de fato, isso é de verdade. Portanto, meus queridos amados irmãos, é preciso querer conhecer a doutrina que nós estamos frequentando, que nós estamos abraçando, para que depois essa doutrina possa reverberizar em nós, no nosso coração, e nós diante das criaturas e da sociedade lá fora. E ele vai dizer, mais ainda, pus minha obra, como toda a crença que se pode ter e que é preciso ter em Deus e em seu poder. Eu desejava ver a verdade. Orei com fervor e comecei as experiências. Olha lá a observação aqui, olha. Eu desejava ver a verdade. Quem é a verdade? Para ele, com pouca leitura, pouco entendimento, os espíritos. Os espíritos. Porque para que essa doutrina pudesse realmente transformar ele, que ele pudesse perceber que há uma imortalidade da alma, de que ninguém morre, ele precisa ver os espíritos. Foi essa a compreensão dele. Olha só, gente, isso no século XIX, que era natural, porque estava efervescente a ideia das comunicações dos espíritos naquela época. Hoje menos. Percebe? Porque ele foi fazer o quê? Evocar os espíritos para ver se aquilo ali é verdade ou era mentira. Olha só que percebe um homem ignorante, um homem preso, embrutecido,
sem fé, isolado da família, da sociedade, sem perspectiva de vida, sem esperança de sair dali e não sabe o que vai encontrar lá fora. Rafael Labarini vai dizer que 74% ou 75% dos detentos ele tem ideias de suicídio. Por quê? Porque todas as situações que envolveram essas pessoas foram provas que muitas das vezes foram reprovadas. Muitas das vezes aconteceram, se levaram ele a fazer coisas impensadas e nós julgamos. Desconhecemos quem é aquele espírito, quem somos nós. O que foi que nós prometemos perante o mundo maior, o mundo dos espíritos, para podermos estarmos aqui, revestir um corpo físico e encarar a nossa existência? Muitos desafios na nossa existência. Graças a Deus que os nossos desafios não foram tão qual a desses irmãos ainda que se encontram nas penitenciárias. Quem é Reinaldo para julgar moralmente qualquer uma dessas pessoas? Um estrupador. Qualquer um. Gente, nós precisamos estudar a doutrina dos espíritos de verdade. Para poder ter uma ciência do que leva o indivíduo a cometer uma situação. Porque não existe vítima e nem tampouco o algoz. Existe uma trama. Existe uma trama que só cabe a Deus a conhecer, a julgar. É claro, além dele se envolver nas tramas que levaram ele à condenação, eles irão reparar as leis materiais e as leis espirituais. E nós? Quais são as tramas das nossas existências, da nossa atual existência, que nós iremos responder perante a lei divina? Só Deus sabe. Só Deus sabe. A primeira hora, as primeiras foram nulas, sem resultado algum, mas não me desencorajei. Perseverei em minhas experiências e palavras. Redobrei minhas preces, que talvez não fossem bastante fervorosas, e mergulhei no trabalho com toda a convicção de uma alma crente e que espera, ou seja, na evocação. E ele continua: ao cabo de algumas noites, pois só posso fazer as experiências à noite, sentir por cerca de 10 minutos fremitos nas pontas dos dedos e uma leve sensação no braço, como se tivesse sentindo correr um riachinho de água morna que parava no punho. Ou seja, eu quero imaginar que esse detento, por ser na França, ele vivia num quarto isolado, sozinho, sem aquele amontoado de pessoas, de condenados ao redor dele, né? E aí ele, acredito eu que ele estava lá no quarto, sozinho, onde todos os presos das celas estavam dormindo, e aí ele fazia o trabalho da evocação dos espíritos. Que coisa interessante, né? E ele continua. Eu estava, então, bem recolhido, todo atenção e cheio de fé. Meus lápis traçou algumas linhas perfeitamente legíveis, mas não bastante corretas para não crer que estivesse sobre o peso de uma alucinação. Esperei, então, com paciência a noite seguinte para recomeçar as experiências e, dessa vez, agradecer a Deus de todo o coração, pois tinha obtido mais do que eu ousava esperar. Vamos pensar aqui, o que leva os espíritos sérios a atender o pedido de um condenado?
porque é o que nós julgamos. Essas pessoas não têm valor. Elas estão presas. Elas mataram, elas assassinaram, elas esfolaram, elas estruparam, elas pintaram e bordaram, merece estar ali mesmo. Perante a lei humana, ela vai responder diante dos agravos que ela cometeu. E a gente sabe, né, a gente estudando todos os domingos no grupo da APAC, de que eu achei engraçado que uma das nossas amigas, de Rio Grande do Norte, ela disse que quando houve um motim no Rio Grande do Norte, não foi para liberar ou soltar os criminosos, porque o PCC e na grande maioria dos detentos, eles conhecem também as leis materiais. E eles sabem que na lei exige a ressocialização que compete ao Estado fazer diante daquela criatura. Mas que, infelizmente, não acontece. Porque o nosso sistema humano ainda é capenga e é falho, né? Eu sempre digo, não há uma reforma social se não houver primeiro uma reforma moral. Não sei o que digo, não. Leon Denis diz isso, Kardec vai dizer isso, Pestalozzi diz isso, e Jesus diz isso. Não tem como o homem se reformar, não tem como haver uma revolução, uma transformação social, se não houver uma reforma moral. E aí a gente percebe que as instituições, né, como diz o Espírito, as instituições só serão boas quando os homens ela for o quê? Bom. E esses homens são quem? Os espíritos. Por isso que geração em geração vem almas melhores, espíritos melhores, para dar continuidade ao crescimento, melhoramento e à justiça social para com todos. E a gente sabe que essas pessoas merecem a oportunidade. Como todos nós estamos tendo a oportunidade de reencarnar. Imagine se Deus condenasse a gente por a gente não ter agido bem em outras encarnações. Será que nós estaremos aqui? Portanto, quem sou eu para julgar? Não sou ninguém. Portanto, se faz necessário que a gente possa cada vez mais pensar, repensar, de que a revolução social só acontece na medida quando há uma revolução moral. Sem isso, a gente está vendo nos nossos dias atuais. E ele continua a dizer o seguinte, mais ainda. Desde então, de 2 em 2 noites, enfrentando-me com os espíritos que são bastante bons para responder ao meu apelo. E em menos de 10 minutos, responde sempre com bondade. Ou seja, os espíritos procuraram ele porque viram nele, olha só, viram nele. Ele não disse, viram nele o desejo íntimo de se transformar. Eu faço sempre o paralelo com Zaqueu, aquele publicano que cobrava os impostos, que vivia de tirar dinheiro do outro, né? Que bebia, que farrava, que fazia, pintava e bordava. Mas ele desejava agora, porque já estava cansado de tudo aquilo ali, de tanto ouvir de Jesus, ele estava cansado daquela vida, de promiscuidade, de boemia, né, de aliciar, né, de adulterar a vida alheia, enfim. E aí ele foi para onde? Ele, em Jericó, todo mundo já, né, algumas pessoas que estudam o Antigo Testamento sabem que Jericó é uma das cidades mais belas e mais ricas, porque era lá que os comerciantes iam buscar, né, os utensílios para poder revender. E aí tinha também árvores frondosas, lindas árvores grandes, e Zaqueu era pequeno. E aí ele sobe, fica lá em cima da árvore esperando Jesus passar, porque os nazarenos, né, daquela época, os nascidos lá de Jerusalém, né, lá nas cercanias ali, próximo ali a Genezaré, né, de Belém, e aí eram tudo homens altos, e ele era de estatura pequena.
Quando ele sobe, ele fica observando Jesus passar. O que fez esse espírito parar e dizer: Zaqueu, desce que hoje tenho necessidade de estar em tua casa. Ele escutou o sentimento de quem? De Zaqueu. Como esses espíritos viram? Os espíritos, gente, ele não vai pela nossa, eu quero mudar, eu quero me transformar. Não. Isso, quando eu tinha minhas dificuldades morais, que são tantas, mas as que mais me dificultava a me libertar dela, que era o álcool, eu vou parar de beber. Na outra semana estava eu na porta da barraca bebendo de novo. Eu digo, meu Deus do céu, quando é que eu vou parar de beber? E aí, não vou dizer mais nada não. E aí aconteceu uma situação, né? Bati com o carro, graças a Deus, estava só, mas aí foi uma coisa tão sorrateira, uma coisa tão superficial no carro que eu, como se diz o velho ditado, né? Eu meio embriagado, parece que naquela hora, na antiguidade, nós expressava assim, a ficha caiu. Eu digo, já entendi, José de Arimateia. O que é que vocês querem? Portanto, de hoje em diante, graças a Deus, a gente vem lutando. Portanto, os espíritos viram que esse homem, esse espírito, queria se transformar, quer ser um homem melhor, quer ser um homem diferente, e o espiritismo está dando a ele essa possibilidade dessa transformação moral. É preciso querer. E querer, e é claro, vivenciar. Porque buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, na recomendação do Sr. Allan Kardec, no capítulo 17, Seres Perfeito, no item 4, os bons espíritas, ele vai dizer, se conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar suas más inclinações. Está aqui, Kardec trazendo isso para a gente. E ele vai dizer mais, escrevo meia página, ou páginas inteiras, que minha inteligência não poderia fazer sozinha, porque às vezes são tratados filosóficos, religiosos, em que jamais pensei nem pus em prática. Porque, dizia-me aos primeiros resultados, não será joguetes, será que serei joguete de uma alucinação ou da tua vontade? E a reflexão e o exame me provavam que eu estava bem longe dessa inteligência que havia traçado aquelas linhas. Eu baixava a cabeça e cria, e não podia ir contra a evidência, a menos que estivesse inteiramente louco. Ou seja, Chico Xavier, né? Baixava a cabeça e os espíritos se aproximavam. Através dele, traçava as comunicações, as informações. E ele vai dizer as últimas palavras da seguinte forma, repetir 2 vezes, 3 vezes dessas comunicações, a pessoa que tinha feito a caridade em mim, não, melhor, refazendo, remitir 2 ou 3 dessas comunicações, a pessoa que tem feito a caridade em mim confiar o vosso bom livro, para que ela sancionasse se estou certo. Venho pedir-vos, Senhor, vós que sois a alma do Espiritismo, que tenhais a bondade de me permitir, vos envie o que obtive de sério em minhas conversas de além-túmulo. Se todavia achardes bons, ele vai dizer, se isto for de vosso agrado, vos enviarei as conversas mantidas com Verger, aquele que feriu o arcebispo de Paris, para bem me assegurar de que o manifestante era ele mesmo, evoquei, olha só, gente, é muita ousadia desse cidadão, desse espírito. É muita ousadia. Cada vez que eu leio, eu faço um trabalho da revista e faço essa leitura, eu fico mais encantado com o Espiritismo. E como os espíritos se aproximam de homens sérios, pessoas comprometidas, pessoas que têm um interesse, que têm proposta de se ajudar e ajudar a humanidade.
Os espíritos, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, ele tem interesse de nos ajudar. Ele tem o interesse de fazer com que nós possamos tomar a consciência e a responsabilidade do nosso papel aqui, de poder ser um sal na terra, ser luz no mundo, de poder atenuar, aliviar a dor do outro. Porque olha só, como é bom a gente ter alguém que nos escute. Escuta os nossos desabafos, as nossas queixas, né? As nossas lamentações, os nossos desespero, né? Como é bom a gente estar passando e a gente não ver saída alguma e lembrar de uma única pessoa que sabe que aquela pessoa não vai julgar, não vai condenar, não vai repreender, só vai abraçar, só vai acalentar, confortar. Isso é Espiritismo, isso é Jesus. E, em hipótese alguma, Jesus condenou ninguém, nem os fariseus. Respeitando cada um daqueles homens diante das suas posições, respeitando todas aquelas pessoas que ali se encontravam, de tal forma que Jesus não iam de encontro às leis que se encontravam ali. Jesus era um judeu, e como judeu respeitava tudo que tinha ali, mas ele precisava fazer algo diferente, ele precisaria ser diferente, e é isso que ele pede que nós façamos e possamos ser pessoas diferentes na sociedade. Igual a gente já tem aí 7 bilhões e tirando algumas pessoas que fazem a diferença na vida. Enquanto nós estamos aqui, eu sentado no meu lar, dialogando com vocês, vocês no lar de vocês, quantas pessoas estão fazendo a diferença nas ruas lá fora? Quantas pessoas estão ouvindo uma pessoa que está nesse exato momento com a ideia de suicídio? Quantas e quantas pessoas estão nesse exato momento confortando alguém da qual perdeu um ente querido? Precisamos fazer a diferença. E ele vai dizer, evoquei São Luís, que me respondeu afirmativamente, bem como outro espírito da qual tenho muita confiança e etc. E ele encerra aqui a essas informações. São Luís, né, o orientador, o guia e mentor espiritual da Sociedade de Estudos Espíritas Psicológicos Paranaense, onde Kardec, dia 1 de abril de 1859, abriu o primeiro centro espírita. Portanto, precisamos confiar nos espíritos, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos longe, não estamos no centro, não, mas eles atuam incessantemente. Voana com sua equipe, com o doutor Matias, com o pai João de Aruanda, com todos os bons samaritanos, a equipe de André Luiz, a equipe do doutor Bezerra de Menezes, a equipe de Maria de Nazaré, todos esses espíritos, Bittencourt Sampaio, tantos outros, Batista de Carvalho, Viana de Carvalho, e tantos outros estão trabalhando, Sheila com sua equipe. Não param de trabalhar mesmo com os centros fechados, porque só eles trabalham, eles sabem das necessidades, que tem que colocar a mão da massa para socorrer as dores alheias do mundo lá fora, das almas sofridas. É eles que fazem a diferença, enquanto outros fazem a indiferença. Portanto, acreditemos verdadeiramente nesses espíritos e que eles estão, nesse exato momento, no nosso lar, atuando sobre nós, sobre nossa família, cuidando, zelando, protegendo, auxiliando e curando. Não a cura física, porque quando eles trabalham a reestruturação psicológica, emocional, perispiritual do espírito, o corpo físico recebe esses reflexos. E para finalizar, Kardec, né, vai dizer o seguinte, diante de tantas coisas que Kardec vai tecer comentários, eu quero trazer para vocês um que me chamou muita atenção e que, querendo ou não, bem ou mal, tem ajudado muito realmente. Quando ele vai dizer assim, se tais resultados são produzidos
por uma simples leitura feita, por assim dizer, às ocultas, o que seria se ela se pusesse juntar à influência das exortações verbais? Vocês captaram a ideia de Kardec ali? Ou ele disse, ora, se o espírito, se aquele espírito encarnado, detento, na penitenciária, sozinho, isolado, o espiritismo conseguiu influenciar na transformação moral dele, imaginemos, e Kardec diz, imagine quando as pessoas começarem a falar publicamente, nas reuniões públicas, onde pessoas e mais pessoas entrarão no centro para saber que doutrina é essa. Que doutrina é essa? E aí eu digo, é preciso nós, quando voltarmos ao normal, rever algumas, porque eu, quando iniciei no Regeneração meus trabalhos sociais, eu me lembro que a gente fazia o trabalho de sopa, era nas ruas. Eu me lembro que a gente, na época, íamos para Miroeira, onde se tinha, graças a Deus, hoje não se tem, o tratamento lá agora é mais alcoólatra do que pessoas com rancinianos. A gente íamos no hospital do câncer, né? Eu acredito que ainda vão algumas pessoas a esses lugares, mas diante da necessidade da periferia, das vizinhanças da comunidade próxima ao centro, voltaram-se mais para os centros. Mas é preciso que nós possamos criar pautas, possamos criar formas e maneiras. Eu não digo só um grupo de um centro espírita, mas grupos de centros espíritas que possa, junto ao Estado, ao governo, criar pautas para visitar, porque, olha só, a gente nunca viu tanto psicólogos dentro dos centros espíritas. E por que não fazer um grupo para que possa, olha só, segundo também dados colhidos por Rafael Lavarini, e a gente até ouviu em Geraldo Freire, Pedro Eurico dizer, né, que ele é secretário de Justiça daqui de Pernambuco, de que as mulheres, né, no Bom Pastor são muito pouco visitadas. Vive lá na ociosidade. Portanto, se for necessário nós criarmos uma política de podermos auxiliar, porque o que é política? A política é o bem comum da sociedade. O que nós estamos fazendo aqui? Além da exortação, estamos fazendo política, que é fazer bem a todos, a compreender, a entender e, acima de tudo, a colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, podendo pautar cada vez mais na moral do Cristo. E para finalizar, meus amigos, meus irmãos, a gente vai ler aqui uma mensagem, né, dos ensinamentos de Emmanuel, né, como de sempre, e ele vai trazer para todos nós em um comentário que é do livro, deixa eu ver aqui, Caridade, né? E são sabedorias do Evangelho que ele vai buscar em alguns livros dele. E desse comentário que ele vai trazer, eu vou trazer para vocês, se chama Justiça. Ele está no livro Livro da Esperança. E ele vai dizer o seguinte: em suma, todos necessitamos de caridade, uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho. Mas é forçoso observar que, se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça como se deve fazer. E como é que a justiça divina nos ensina a fazer? Amar indistintamente. Eu digo sempre, a mãe não cria um filho para ser, ou uma filha para ser prostituta. Não cria um filho para ser um assassino.
todos nós geramos os nossos filhos da ânsias da sociedade lá fora, como diz Khalil Gibran, para o mundo, para viver lá fora, livre, e precisamos dar o norte na infância, preparando o coração, adubando o coração, arando o coração, para implantar ali a semente do reino de Deus no coração dessas pessoas. Minhas amigas e meus irmãos, muito obrigado. Beijo no coração de vocês, Graça, seu Reis, Adalberto, a nossa irmã Simone, a tantos outros que compartilharam os vossos corações, não com o meu só, mas com aquele que é o caminho, verdade e vida para todos. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Jesus, Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais essa oportunidade. Nos envolve com teu amor, com tua misericórdia e com tua justiça. Possamos nós, Senhor Jesus, ter coragem, a disposição de ir além das fronteiras, auxiliando e ajudando aqueles que se encontram no caminho. Que o teu amor, Mestre, recaia sobre cada lar, de cada irmão e irmã que estão conectados, seus corações a ti, Mestre. Ilumina todos que se encontram nos hospitais, maternidade, pronto-socorro, no manicômio, nos presídios, enfim, em todos os lugares onde existe perante a dor. É em nome de Deus, é em nome de Jesus, é em nome da equipe espiritual de Vó Ana e dos bons samaritanos que damos por encerrado mais um trabalho de instrução e esclarecimento no nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a equipe espiritual hoje amanhã sim. Muito obrigado, gente. Deixo um abraço fraterno a todos que fazem o Centro Espírito Bom Samaritano e que Jesus possa, cada vez mais, nos envolver com sua luz, com sua paz, com seu amor, hoje, amanhã e sempre. E até a próxima. Fiquem com Deus e um bom final de semana.